Olá! Nesta videoaula vamos apresentar algumas técnicas de programação voltadas ao uso e configuração do conversor analógico digital do microcontrolador. Até o presente momento, trabalhamos apenas com sinais digitais, porém existem diversas aplicações onde o tratamento de sinais analógicos é necessário, como por exemplo na leitura de potenciômetros, células de carga, termopares, etc. O conversor analógico digital é um componente capaz de converter uma grandeza analógica, como a gente falou anteriormente, temperatura, umidade, ângulo, etc., e um valor digital de representação binária. Todo conversor ADC, de Analógico Digital Converter, ele apresenta em sua especificação algumas características que definem o seu comportamento. As características mais comuns no ADC são a resolução, a faixa dinâmica e o tempo de conversão. Vamos passar aqui um pouquinho através dessas características e explicar o funcionamento do conversor tipo SAR, que é o conversor mais comum que a gente tem aí e presente nos microcontroladores. Bom, primeiro é a resolução. A resolução ela é a menor variação analógica que pode ser convertida para uma grandeza digital dentro de uma faixa dinâmica do sistema de entrada. Essa grandeza ela especifica o quê? O número de bits que o conversor vai trabalhar. Então vamos imaginar um conversor de 12 bits que opera aí em uma faixa dinâmica de 0 a 5 volts. Para a gente poder determinar aí a menor variação de amplitude do sinal de entrada, capaz de gerar aí uma unidade no sinal digital de saída, devemos primeiramente verificar então o quê? Qual que é o valor decimal representado pelos 12 bits do conversor. E daí então nós devemos dividir essa variação pela nossa faixa dinâmica. Então, por exemplo, o maior valor que a gente tem é o valor 4096, porque é um conversor de 12 bits. Tá? Imagine esses 12 bits em 1, nós vamos ter o valor 4096. Se a gente está falando em 5 volts de range dinâmico, de faixa dinâmica, a gente pega 5 volts, divide pelos 4096 níveis. E aí a gente obtém a menor alteração em volts no sinal de entrada, capaz de alterar uma unidade da nossa representação digital, que nesse caso é 1,22 milivolts. Bom, o tempo de conversão é o tempo necessário para se obter o valor digital de saída do AD, a partir da aplicação de um sinal de entrada. O conversor analógico digital interno dos nossos microcontroladores STM32F103, como eu disse anteriormente, ele é do tipo SAR, que vem de Successive Approximation Register. E ele tem aí uma resolução de 12 bits e é capaz de multiplexar até 18 canais, sendo 2 internos e 16 externos. Vamos passar aqui um pouquinho no funcionamento do conversor do tipo SAR, do nosso AD que a gente tem aqui presente nesse microcontrolador. O que esse cara ele tem? Internamente, ele possui aí um circuito de chaveamento, que é responsável aí pela amostragem e retenção do nosso sinal, né? Então ele é um circuito normalmente representado pelo RC em série, né? Um resistor e um capacitor em série. Daqui a pouco a gente vai mostrar como que isso afeta aí nos cálculos aí da taxa máxima, né, de aquisição, né, da frequência máxima, etc, da impedância de entrada. Que mais que a gente tem? A gente tem um comparador analógico. Esse comparador analógico, né, ele vai fazer a comparação do sinal que está vindo do track and hold, né, do nosso circuito de amostragem e retenção, com o sinal de referência que vem de um conversor digital analógico. Esse conversor digital analógico, ele disponibiliza ali inicialmente uma tensão que é a metade da tensão de referência do circuito. Então vamos entender o seu funcionamento. Esse conversor DA, a gente está observando que existe uma flechinha, uma das entradas dele é a tensão de referência do circuito. Então, muito comum desses nossos microcontroladores, né? Especificamente esse nosso microcontrolador, que é um microcontrolador de 48 pinos, esse nosso microcontrolador ele não tem
uma entrada externa através de algum pino para você dar a tensão de referência do AD. Então a tensão de referência dele é 3,3 volts, que é a própria tensão de alimentação, vamos dizer assim, né? Claro, se essa tensão estiver realmente reguladinha ali, entregando 3,3 volts. Mas em muitos ADs, né, a gente tem um pino para entrar com a tensão de referência. Um exemplo desse é o nosso próprio MCP3201, que a gente vai explicar mais tarde, que a gente tem aí na nossa placa de desenvolvimento. Mas vamos imaginar aqui que nós estamos entrando com uma tensão de referência e que nós temos aqui um conversor. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando com um conversor de 4 bits. No conversor de 4 bits, o valor máximo que a gente pode ter é o valor 15, é o decimal 15. Por quê? Nós começamos em 0 e terminamos em 15. Então, todos os, vamos imaginar ali, todo mundo, né, todos os 4 bits com o sinal 1, com o nível lógico alto. Então, 1, 1, 1, 1, a gente tem o valor 15. Portanto, em teoria, se a gente quisesse ter a metade desse sinal, a gente teria que entregar um valor quebrado, né? A gente teria que entregar 7,5. Como a gente não tem essa representação, nós vamos entregar 8. A gente arredonda para cima. Então, o que o nosso conversor do tipo SAR ele vai fazer inicialmente? Ele pega a maior referência, que é o 1111, divide por 2 isso daí, então ele vai trabalhar ali com o valor 1000, e ele vai injetar esse valor na entrada do comparador, conhecida ali como VDAC. Ok, ele é um comparador que ele pega o valor maior ou igual. Então vamos imaginar que nós estamos entrando lá na nossa entrada analógica, né, com o valor 12, que é representado pelo sinal, né, é representado pelo binário ali 1100. A representação binária é essa. Passando pelo circuito de amostragem de retenção, então na nossa tensão de entrada do comparador no VIN, nós temos o valor 1100. E na entrada VDAC, o valor 1000. Portanto, 1100 é maior do que 1000. E nós temos na saída do nosso comparador, então, o valor 1. Esse valor 1, ele vai para um circuito, né? Uma lógica, um circuito lógico do tipo SAR, e ele também vai para um registrador serial. Esse registrador de N bits, o que ele vai fazer? Primeiro, o resultado da sequência serial que ele vai mandar para dentro do microcontrolador é o valor 1. Então, o bit mais significativo ali da nossa palavra que está chegando, né, do nosso sinal que está chegando, ele vale 1. Perfeito. Agora, nesse momento, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar um sinal para o conversor DA, dizendo o seguinte, olha, conversor DA, o valor que chegou foi o valor 1. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos deslocar o sinal que a gente tinha de referência, que era 1000. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar esse sinal para a direita e ele vai aplicar ali, mais uma vez, 1 na parte mais significativa. Por quê? Porque ele sabe que o sinal que chegou ali, então foi o sinal acima, com a tensão superior à tensão que ele comparou anteriormente. Então, ele vai comparar agora com um número maior. E qual que é o número maior que a gente vai ter logo na sequência aí para a gente poder comparar? Ele já vai chutar o pau da barraca. Em vez de comparar com o valor 9, né, que seria 1001, como ele recebeu o valor ali da lógica anteriormente, que era maior do que o valor 8, né, que era 1000, ele vai comparar já direto com o valor 12. Então, ele vai comparar com o valor 1100. Tá? É assim que ele funciona. Então, valor 12. Agora, nessa comparação, a gente vai jogar então o 12 no VDAC e ainda vai continuar entrando 12 no VIN. 12 é maior ou igual a 12? 12 é maior ou igual a 12. Então, ele vai jogar 1 na saída do comparador. Ok, então agora nós temos esse 1 retornando a lógica do SAR e saindo para o circuito interno do microcontrolador. Tá? Então, agora nesse momento, o microcontrolador tem 1. Bom, isso vai mais uma vez para o nosso conversor DA.
Agora o nosso conversor DA ele faz o seguinte, olha, já que é maior do que 1100, próxima tentativa nós vamos fazer com 1110, que se for maior do que isso, né, aí a gente vai depois testar com o valor máximo. Mas aí, beleza. 1110 lá na entrada VDAC. 1100 na entrada VI. Nesse momento, então, a gente sabe o seguinte, a comparação agora é zero, o resultado dela, porque não é maior. Então, ele vai entregar zero para o circuito SAR e o nosso registrador de bits ali, né, ele vai jogar para dentro do microcontrolador o valor zero. Então, nesse momento, o microcontrolador tem 0 na sua memória interna. Perfeito. Então, ele vai fazer o seguinte, né, já que é zero o resultado que chegou dessa última comparação, ele vai jogar agora para o conversor DA o seguinte sinal para ser comparado. 0. Por quê? Porque ele sabe que o sinal que está entrando lá no login não é maior do que 0. Portanto, ele tem que comparar com alguma outra coisa que ele possa aí ter algum resultado positivo. Então, ele vai comparar com 0, 1. Beleza. 1101 não é maior do que 1100. Ele vai entregar como resultado de comparação o sinal, né, o valor 0. E mais uma vez, o registrador de N-bits ele vai jogar agora o 0 e nós teremos lá internamente no microcontrolador 1100. Chegou no final dos 4 bits de comparação, finalizou aí, terminou aí a nossa comparação aí e a nossa conversão AD do nosso circuito. E assim o funcionamento. Bom, agora vamos mostrar então um pouquinho, né, de outras características que a gente tem aí no conversor nosso AD. Primeira coisa, nós temos uma curva de carga do capacitor. Como eu disse, o circuito de amostragem e retenção ele é composto por um resistor e série com capacitor. Então, a gente tem aí uma curva de carga do capacitor CAD. E é a partir dessa curva de carga que nós podemos calcular aí a tensão de amostragem, que é conhecida aí como Vcemp. E em função do quê? Do instante atual do tempo de carga do capacitor, que é o nosso TC. Então, nós temos aí o tempo atual, o tempo de carga, né, que a gente tem ali em 0,63 vezes a tensão de entrada, aproximadamente ao tempo de carga do capacitor. E também nós temos a tensão de entrada. São essas variáveis que a gente tem aqui. Então, essa é a nossa fórmula de entrada, né? A tensão de entrada analógica vezes, abre parênteses, 1 menos exponencial de menos t, dividido pelo tempo de carga, por Tc. Bom, no geral, para alcançar aí uma precisão razoável, é necessário, então, aguardar um tempo superior ao tempo de carga do capacitor, para a gente poder disparar aí a nossa conversão. Que no caso dos ADs de 12 bits, aqui que a gente está utilizando, essa precisão ela tem que ser maior aí do que aproximadamente 8,32 vezes o tempo de carga. Então, ele usa esse parâmetro para a gente ter aí uma razoável precisão aí para a nossa conversão. E como resultado, existe uma tabela. O que essa tabela ela tem para a gente de informação importante? Nessa tabela a gente vai encontrar o valor máximo de impedância de entrada calculado aí para diferentes períodos de amostragem no conversor AD. Então, o que a gente imagina? Se a gente está trabalhando, por exemplo, com 1,5 vezes o tempo de ciclo. A gente tem que observar que o tempo que ele obedece internamente, isso já é fixo, é 8,32 vezes o tempo de carga. Tá? Quando a gente está falando em 1,5 vezes, a gente está falando em algo maior do que esse 8,32. Tá? Então, no mínimo que ele espera ali é 8,32. Então, ele pega 8,32 e ele vai somar com a metade disso, porque é 1,5 vezes. Que aí vai dar 4, né? 16, então 8,32 mais 4,16, então é 12, aí 0,48 vezes o tempo, vamos dizer assim, de carga do capacitor. Então, esse é o tempo mínimo que tem para o conversor. Nessa situação, que é a situação mais rápida de conversão, vamos dizer assim, o teórico que a gente conseguiria chegar no nosso
nosso microcontrolador é algo teórico, tá? Em torno de 0,11 microsegundos. E nesse caso, tá? A gente teria uma impedância de entrada máxima de 400 ohms. Então, quando você está... A mensagem importante aqui é o seguinte: quando você está fazendo uma amostragem muito rápida, você tem que ter um circuito com uma impedância de entrada muito baixa. Senão você vai perder aí o tempo de amostragem, né? Você não vai conseguir chegar com a tensão no tempo que você tem de carga ali do capacitor, você não vai conseguir chegar com a tensão que realmente você quer analisar lá no circuito, né? Então, muito cuidado. Por isso que a gente orienta. Busque utilizar aí amplificadores operacionais separando a sua fonte de entrada do conversor AD do microcontrolador. Por quê? Porque o amplificador operacional ele tem uma característica muito interessante quando você usa ele aí como apenas aí um buffer, né, de isolação. Ele tem alta impedância de entrada, ou seja, você pode colocar praticamente o que você quiser ali na sua entrada do seu circuito, né? Vamos imaginar assim, nem tudo, né? Tem circuitos que a gente não pode colocar um operacional ali, né? Mas tudo bem. No geral, é muito bom a gente utilizar esse cara. E na saída dele a gente tem baixa impedância, tá? Então, quem conhece de eletrônica aí já começa a imaginar os circuitos que poderia ter para as N medidas, N grandezas, os tipos de sinais que você está querendo medir. Então, uma boa prática é a gente usar um operacional para a gente obter uma baixa impedância de entrada. Porque você tendo uma baixa impedância de entrada, que nem aí o 400 ohms que a gente mostrou, você consegue cobrir qualquer outra impedância aí para qualquer outra taxa de amostragem que você venha a utilizar aí no AD. Ok. Aqui agora nessa figura nós temos aí o quadro, né, com as características elétricas dos ADs para os nossos microcontroladores F103. E é bem interessante, né? A gente pode observar aí que ele trabalha com um range de tensões aí de 2.4 a 3.6 volts. Outra coisa importantíssima, o clock do AD é limitado em 14 MHz. Então, por mais que a gente está utilizando ali, por exemplo, um barramento, sei lá, APB1 de 36 ou APB2 de 72 MHz, o clock que a gente vai utilizar ali para o AD é 14 MHz no máximo. Lógico, dá para colocar um clock menor. Vamos lá. Então, outra informação importantíssima. A taxa teórica de amostragem mínima que você consegue é de 0,05 MHz e a taxa de amostragem máxima é de 1 MHz. Tá? Então, valores muito importantes. Só que a gente pode observar que o seguinte, na linha de baixo, o trigger, a frequência de trigger, nas condições de 14 MHz, a gente consegue alcançar um máximo aí de 823 kHz. Então, essa vai ser a taxa de amostragem máxima aí que a gente vai conseguir dos nossos microcontroladores. Isso em condições muito boas ainda, tá? Mas tudo bem. O que mais que a gente tem de importante? A impedância externa de entrada até 50 kΩ no máximo. A gente viu na tabela anterior que a gente tem que buscar trabalhar com valores mais baixos, né? A resistência de amostragem dele é de 1 kΩ interna. O capacitor interno dele lá do circuito também de sample and hold é de 8 picofarad. E é baseado nesse resistor e nesse capacitor que a gente vai calcular ali aquela tabela que a gente mostrou anterior. A gente não precisa calcular, isso já está feito. Ele tem um tempo de calibração aí na ordem de 5.9 microsegundos, né? Então, antes de você utilizar aí o AD, calibra. Então, ligou o microcontrolador, calibra para ele ajustar aí o range, né? A faixa dinâmica dele, porque ele vai saber qual que é a tensão ali entregue pelos reguladores de tensão de entrada do circuito. Perfeito. O que mais que a gente tem que é interessante? O tempo de amostragem, ali embaixo. Então a gente tem um tempo mínimo de 0,107 microsegundos e um tempo máximo de 17,1 microsegundos, tá? Muito bem. Então a gente também vai ter ali um tempo mínimo, né, que a gente consegue ajustar de 1,5 vezes, que a gente mostrou na tabela anterior, até 239,5 vezes. Então é bem legal a gente ajustar isso daí de acordo com a taxa de amostragem que a gente precisa na nossa aplicação, né?
A gente vai mostrar isso daí na prática daqui a pouco, em alguns exemplos, né? Não somente essa videoaula, a gente tem mais algumas videoaulas mostrando um pouquinho do conversor analógico digital. Então, a última característica que a gente tem aqui, se a gente observar, né, a gente tem ali ó, o sample time, a gente trabalha de 1,5 até 239,5. Legal. Só que o que acontece? Fisicamente isso é como se a gente tivesse ali de 14, né? Como se fossem 14 amostragens, né? Vamos dizer assim, até 252 de tempo de amostragem, né? Porque a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que pegar, ali tem, dentro do parênteses mostra bem isso aí, a gente tem que pegar o TS, que é o sampling time, que a gente vai de 1,5, que a gente acabou de mostrar, a 239,5. A gente pega esse TS e soma com 12,5, que é o mínimo que a gente tem ali para fazer a amostragem sucessiva completa daquele circuito de 12 bits. Lembra? Então, a gente soma 12,5 mais 1,5 para a gente obter o 14, que é o valor mínimo. Então, isso daí. Terminamos aqui a explicação teórica do nosso conversor AD. Agora vamos para a prática lá na nossa Cuba IDE, mostrar como é que a gente configura esse cara. Vamos nessa. Bom, voltamos aqui então para a nossa IDE. Mais uma vez, vamos à nossa ferramenta gráfica. Antes de mais nada, né, a gente vai nessa aplicação aqui utilizar um potenciômetro aí da nossa placa de desenvolvimento, um potenciômetro multi-turn, que ele está rotulado na placa como POT1 ADC. Esse cara está conectado à porta PA0, pino PA0 do microcontrolador. E a gente tem um jumper importante, que é o jumper J5. A gente tem que selecionar esse jumper de modo a utilizar o ADC, tá? Porque esse jumper ele pode ser utilizado também, que nós vamos mostrar futuramente, para a gente acoplar o sinal no nosso display LCD. Também temos um LDR na placa, que está rotulado aí como LDR ADC. Nós vamos conectar esse cara fisicamente à porta PA1, né, o pino PA1, e isso daí também é selecionado agora através do jumper J6. Uma informação interessante aí que vocês podem utilizar, existe um Application Note, que é o Application Note 3116, lá no site da ST. Esse cara ele descreve em detalhes os diferentes modos que tem de funcionamento dos conversores analógicos digitais, o ADC1 e o ADC2, aí presentes nesses microcontroladores F103. E exemplifica aí, através de diversas aplicações reais, como que você pode utilizar esse seu conversor AD. Existem inúmeras aplicações, né? Então esse é o caminho aí que eu recomendo a vocês. Então vamos lá para a nossa ferramenta gráfica agora. Vou ampliar aqui um pouco a visualização. E vamos começar aqui a mostrar o que nós vamos primeiramente fazer. Bom, eu vou desabilitar aqui alguns pinos, tá? Então, por exemplo, o pino PB3, PB8, né? O PB0, o PB1. A gente não vai usar esses caras aqui agora nesse exemplo. Então, reset state para eles. Legal. Tá. Agora nós temos que configurar os pinos PA0 e PA1 como entradas analógicas. Então vamos lá. PA0 é um analog input, né? O GPIO analog. E o PA1 GPIO analog. Vamos rotular esses carinhas. Então como é que a gente faz para a gente rotular? A gente vai aqui agora em GPIO também. E aqui no PA0 é o Analog Mode, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos rotular esse cara, vamos pôr um nomezinho para ele aqui. Então esse primeiro cara, o PA0, a gente chama esse cara de potenciômetro, né? Então a gente vai chamar de Analog Input, AIN, underline, pot, potenciômetro. E o nosso PA1 vai se chamar AIN LDR.
Perfeito. Então, fazendo isso daí, a in pot, a in LDR são os nomes que a gente vai estar utilizando aí na nossa aplicação para o conversor AD desse microcontrolador. Tá? Outra coisa importante que a gente tem que fazer, a gente tem que agora configurar aí qual conversor analógico digital nós vamos utilizar. Nós temos dois, o ADC1 e o ADC2. Então, para configurar o conversor AD que a gente quer utilizar, a gente tem que vir aqui em Analog. Eu quero utilizar o analógico digital 1 aqui. Poderia utilizar o 2, né? Mas vamos utilizar o conversor analógico digital 1. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Tá vendo que está em rosa aqui? Significa que são os pinos que estão mapeados agora nesse momento fisicamente. Nós vamos habilitar esses carinhas para o conversor analógico digital. Para fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente pode vir aqui, ó, e adicionar esse pino, como agora ele é o GPIO analógico, nós vamos adicionar ele para o ADC1. Olha que bacana. E esse pino aqui também vai ser adicionado para o ADC1. Esse é o primeiro passo que a gente faz aí para integrar no conversor AD. Tá? Então, ok, vamos agora configurar os parâmetros para essas nossas entradas. Então, por exemplo, se a gente for ver aqui embaixo, Parameter Settings. O modo de funcionamento do AD que a gente vai estar utilizando aqui para esse exemplo. Então, eu quero utilizar o modo independente, Independent Mode, né? Qualquer dúvida que vocês tenham a mais aí, como eu disse, aquela documentação lá, aquele Application Notes, ele vai trazer uma série de explicações aí do que a gente tem de interessante nos nossos ADs. Eu quero o alinhamento do tipo Right Alignment, né? Para eu receber o sinal mais significativo do lado esquerdo, vamos dizer assim, né? Eu não quero habilitar o modo de scan, né, que ele fica escaneando ali. Ou, por exemplo, você cria um conjunto de canais, ele faz um scan entre esses vários canais, vai automaticamente fazendo a conversão de um, do outro, do outro, do outro. É assim. O Continuous também nesse momento eu não vou habilitar. O Continuous é aquele cara que ele já fica preparando o AD, termina, prepara, ele faz continuamente a conversão. Tá? Então, são alguns exemplos que a gente tem aqui. O modo de conversão regular aqui, eu vou desabilitar esse cara aqui nesse momento, tá? Vamos desabilitar essa conversão regular aqui, o ADC Regular Conversion Mode. Então, como eu disse, tem lá no nosso manual uma série do Reference Manual, uma série de informações aí para a gente entender um pouquinho melhor dos modos que existem, para a gente aproveitar ao máximo o AD. Eu ainda vou mostrar nesse treinamento alguns outros modos interessantes. Nós vamos mostrar o DMA, por exemplo, para a conversão AD, que é muito interessante, mas isso é uma outra história, vai ficar mais para frente, né? Ok, feito isso, a gente agora pode fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no Clock Configurations. Você pode observar que ficou um xizinho vermelho aqui, tá? Por quê? Veja só, ele disse que a frequência é de 36 MHz. Isso não bate, porque o máximo para o AD é 14 MHz. Então, se eu puxar para cá, olha o que me informou aqui. Ó. Você quer que roda automaticamente o sistema para resolver esses problemas de clock? Eu vou marcar aqui um Yes. Bom, quando eu pressionei o Yes, o que a gente observou? Ele ajustou o clock para um valor abaixo do 14 MHz para o conversor AD, ok. Só que ele comprometeu um pouco a nossa vida aqui, ó. Ele diminuiu o valor do clock para os periféricos, tanto para o APB2 quanto para o APB1. E eu não quero isso. Eu quero trabalhar com a frequência máxima de 72. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente coloca o 72 aqui, ele automaticamente, ó, ele dividiu por 6 o prescaler aqui para obter uma frequência aqui de 12 MHz para os nossos ADs e manteve aí a velocidade que eu gostaria de trabalhar com os outros periféricos aqui do meu microcontrolador. Então, muito cuidado ao fazer isso daí. Bom, perfeito. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Salvar o código, gerar o código para ir lá para o nosso programa. Tá, vamos então à nossa pasta exemplos. Vamos lá para o exemplos 13. Vamos copiar o código dele.
e vamos colar lá no nosso IDE. E vamos agora dar uma analisada aqui no código. O que a gente tem então aqui? Vamos analisar. É tudo muito similar ao que a gente estava fazendo, né, anteriormente. Agora olha que bacana. Ele definiu aqui, ó, isso daqui nós fizemos como usuário, não foi feito automático, tá? Nós definimos aqui o canal 0 com o seguinte rótulo, potenciômetro velo, e o canal 1 com o rótulo LDR velo. Legal. Depois aqui automaticamente ele definiu o tipo dos conversores AD Hall, né, para o ADC1, beleza, estrutura dele. Aqui ele fez então os Private Function Prototypes, né, o System Clock Config, o GPIO Init e agora também o ADC1 Init. Na área de usuário, nós criamos uma função, olha que legal. Nós criamos aqui um protótipo para uma função de leitura dos canais analógicos configurados. Então já existe uma funçãozinha que chama AIN-READ-VALUE, onde você passa o canal que você quer ler e ela retorna o resultado daquele canal. Excelente. Aqui no int main, declaramos duas variáveis, uma variável para o valor do potenciômetro e uma variável para o valor do LDR. O que mais? Inicialização da Hall, dos clocks, do GPIO e do ADC1. E aqui no loop, olha que simplesinho, a gente fica aqui nesse loop rodando, fazendo a leitura do potenciômetro, usando a função AIN-READ-VALUE, passando para ela o potenciômetro, que é nada mais, nada menos do que essa definição aqui, ó, ADC Channel 0. Então, substitui o pot value por ADC Channel 0. Ele vai buscar a leitura do canal 0, que está conectado fisicamente em nosso potenciômetro. Da mesma forma, a funçãozinha para chamar a leitura do LDR value, que está conectado no LDR do nosso circuito. Então, vamos lá, olha lá. Que simplesinho a função criada para inicialização. Conversor AD1, o scan desabilitado, a continuous conversion desabilitado, discontinue mode desabilitado, uma conversão, né, o trigger através do software. Então, o trigger para inicializar esse conversor AD vai ser feito através da nossa programação. O alinhamento direita e o número de conversões, uma conversão. Isso daqui é um mundo, né? Dá para se fazer muitas coisas também nos nossos conversores AD. Logo, logo nós vamos mostrar um outro exemplo diferente aí. Na inicialização dos inputs, nesse caso a gente só inicializou, ó, o potenciômetro PIN e o LDR PIN com modo analógico. Os dois estão na porta A. Legal. Agora, olha as nossas funçõezinhas. Então, a função que a gente criou, né? A gente vai declarar ela aqui de usuário, né? Código de usuário. Nós criamos uma função para leitura, onde o canal é passado para ela e ela retorna como resultado o valor analógico da leitura. Olha o que a gente faz nessa função. Vamos lá. A gente então tem duas variáveis locais para essa função. Uma estrutura chamada sconfig, do tipo ADC Channel Configuration Type Def, onde você tem o que nessa estrutura? Olha só, o canal que você quer, rank, sampling time, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Canal é o canal que a gente passou aqui na função. Então se eu passei lá no programa o potenciômetro value, eu estou passando o canal 0. Então, imagina, estou passando o potenciômetro value, então o que vai chegar aqui é o canal 0. Beleza? Depois, o sample time. Eu coloquei um sample time aqui de 41 ciclos e meio, para a gente dar uma folga para a carga do nosso capacitor aqui, né, e ter uma menor variação no sinal, no resultado que a gente está lendo. Regular rank 1, né, que a gente está utilizando. Isso aqui também tem na documentação, no application notes que eu comentei. A gente pode criar ranks, né, aí de conversões, né? Então a gente pode criar um rank 1, um rank 2 para fazer a conversão daqueles canais que estão posicionados naquele rank, por exemplo. Então a gente chama a função Hall ADC Configure Channel e passa para ela, que é o ADC1 com essas configurações aqui. Depois disso daí, a gente faz a calibração. Veja que importante, né? Então, toda vez que eu estou fazendo a chamada da leitura analógica, eu estou fazendo a calibração externa do conversor. Isso tem um preço.
a calibração, como eu mostrei anteriormente para vocês no PowerPoint, ela toma um tempo de processamento, alguns ciclos. Então isso vai deixar mais lento o nosso processo. Só que ela vai dar mais segurança aí conforme a gente tem variação térmica. Por exemplo, a gente está com o equipamento num local onde a gente tem uma variação térmica grande, isso daí está influenciando, por exemplo, o regulador de tensão do microcontrolador. E se a gente fizer as calibrações sempre, a gente vai garantir que a gente está sabendo ali naquele momento qual que é o valor que a gente tem ali para o nosso range dinâmico. Qual que é o valor de referência, de tensão de referência que a gente tem. Lógico, tem aplicações que isso daí não seria aceito, que você precisa fazer leitura rápida. Sei lá, por exemplo, você quer fazer leitura de um canal de áudio, onde você tem um microfone ali, você precisa ser muito rápido. Algumas outras aplicações aí, às vezes até para um próprio sensor que você esteja utilizando aí, você precisaria de uma velocidade mais alta aí de conversão, um acelerômetro, por exemplo, né? Uma navegação inercial. Tá, e então feito a calibração, terminada a calibração, a gente vai chamar aqui a função start para o nosso AD número 1. E nós vamos usar a conversão do tipo pool, que é essa conversão mais simples que a gente tem. A gente vai depois observar na própria biblioteca de ADs que existem outros tipos de conversão, né? Existe aí, a gente vai mostrar a conversão daqui a pouco utilizando DMA, que é muito interessante, né? Mas a conversão do tipo pool, né? A gente não está nem tratando uma interrupção, veja só. A gente está fazendo o seguinte, ó, nós estamos por software dizendo o momento que a gente quer calibrar, quer começar a conversão e quer fazer efetivamente ali a conversão do nosso canal analógico. É isso daí. Então, quando eu chamo a função pull for conversion, eu preciso passar para ela algumas informações, né? O que a gente precisa passar para ela? De parâmetros. Qual conversor AD utilizado? E, muito legal, isso daqui é um recurso sensacional das bibliotecas Hall, da API Hall. Um timeout em milissegundos. O que significa isso? Ele vai entrar aqui no processamento, tal, ele vai começar a buscar, escanear os canais que estão configurados, né? Se caso a gente configurou apenas um canal, né? Beleza. Mas para essa amostragem de 41 ciclos e meio, ele vai ter um tempo para ele terminar. O legal desse timeout é que ele checa se por algum motivo físico ele não terminar a conversão, sei lá, tem algum problema na configuração ou tem algum problema mesmo no hardware do microcontrolador do conversor AD, ele não fica travado, o microcontrolador não fica travado nessa função. Então eu coloquei um timeout de 1 segundo, de 1000 milissegundos. Se passar de 1 segundo ele estiver aqui, opa, tem algum problema. Ele sai, ele casca fora. Ele sai fora. Então isso é muito legal e várias funções das bibliotecas da API Hall têm esse tipo de configuração. Daí, feita a conversão, né, a gente jogou para o pool, né, de conversão essas informações que a gente quer, né, a gente fez o modo pooling, né, então, legal. Jogando o modo pooling, agora o que vai acontecer? Existe uma flag, que é a flag de end of conversion, né, então terminando a conversão, a gente vai agora chamar a função ADC getValue. Então, o que a ADC getValue vai fazer aqui, né? Essa função ela vai verificar, beleza, se a end of conversion realmente terminou. Legal. Terminou a conversão, ele vai entregar para a gente já direto o valor do DR, que é o registrador, tá? Veja, ó, a end of conversion flag não é limpada aqui pelo software, porque ela é automaticamente limpa pelo hardware quando a gente lê o registrador DR. Então, no momento que a gente está lendo o registrador DR, aqui já está sendo feita a limpeza da flag end of conversion, utilizando então aqui a funçãozinha Hall ADC getValue. Então, a Hall ADC getValue ela vai já limpar a flag de end of conversion, tá? Beleza, ela limpa automaticamente a flag de end of conversion. Beleza. Muito bem, feito isso, a gente pode dar um stop para o nosso conversor AD, para depois a gente, na próxima vez, ligar ele, por exemplo, para um outro canal, ou para o mesmo canal. Então, a gente tem uma funçãozinha de stop aqui. Então, basicamente, esse é o funcionamento aqui do modo pooling, né, para a nossa conversão AD. Se a gente abrir aqui a nossa biblioteca,
Então vamos lá, na middleware Hall, include ADC. Olha quanta coisa que a gente tem aqui. São inúmeras constantes, definições, né? São muitos também macros importantes. Depois a gente vai usar um pouquinho dessas macros, né, para mostrar como é que a gente faz uma interrupção, como é que a gente faz um DMA. Então dá para se fazer N aplicações com conversores AD também. E vamos às funções. Ó. Existe um grupo de funções gerais, genéricas, para inicialização do AD. Tá? Existem as funções de grupos. Por exemplo, para o grupo pooling, que é o que a gente está usando. Você vai usar o ADC Start, Stop, Pull for Conversion ou Pull for Event. Para o Interruption, tem o Start Interruption e Stop Interruption. E aí lá dentro das interrupções nós vamos usando as macros, né? E tem para o DMA, Start DMA e Stop DMA, tá? Só para a gente ter, e o Get Value que é genérico para esses caras aqui, para o Pooling ou por Interruption, né? Tanto no Pooling quanto no Interruption, a gente vai usar o Get Value quando a gente realmente tiver o End of Conversion, tá? Então aqui, mais uma vez, voltando, a gente fez o Pull for Conversion. O Pull for Conversion ele vai vai dar um tempo em milissegundos e ele vai aguardar que a flag de End of Conversion seja ativada. Então, se em 1000 milissegundos ele ativou a flag End of Conversion, ele termina com sucesso essa função. Se em 1000 milissegundos ele não atingiu a flag End of Conversion, ele vai entregar um resultado que teve um erro. Então, isso daqui é uma coisa que eu não tratei. Importante. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu já chamo a função getValue logo depois da função pull, sem verificar se a função pull retornou um erro, o timeout. Essa função pull, a gente pode observar, ó, ela retorna um status typedef da Hall. E se ela retornar, por exemplo, um status de erro, a gente teria, né, o ideal para a gente fazer isso daqui, retornando aí um erro, a gente não fazer a chamada do getValue, porque houve um erro. Então, assim, num software mais, vamos dizer assim, mais ajustado, mais bem programado, você vai ter que tomar o cuidado que, na hora que você chamar a função de pull para conversion, você pôs um timeout. Se estourar esse timeout ou chegar nem estourar, já dar algum erro logo no começo, ele vai gerar um determinado estado de erro, né? Que é definido aqui através dessa enumeração, né? Desse typedef, Hall status typedef. E aí a gente trata logo depois aqui para a gente garantir que a gente não vá fazer, por exemplo, o getValue e não vamos entregar o resultado. Então, essa função a gente pode modificar ela também para tratativas de erro. E para ela retornar efetivamente, em vez de uma variável aqui de 32 bits, retornar se tem erro ou se não tem erro. E através de ponteiro, ela retornar por aqui o valor do resultado. Então, dá para se fazer algumas modificações aqui para melhorias nessa biblioteca. No geral, eu não tive problema com esse tempo de 1 segundo que eu estabeleci. Se a gente quiser buscar um pouquinho mais de informação, então, por exemplo, search, file, vamos buscar aqui esse Hall status typedef. Hall status typedef, você vê que é um output para várias funções da biblioteca Hall. Vamos ver a definição desse cara aqui, onde que ela se encontra. O que ele define para esse Hall status typedef? Aqui, ó. Error. Ok, né? Se está tudo ok, se teve algum erro, se está ocupado ou se teve um timeout. Então você pode tratar lá no. Isso é genérico para toda a biblioteca Hall e todas as funções que retornam status. Tá? Então seria muito interessante que vocês fazerem o seguinte tratativa. Você coloca uma variável aqui, né? Daquele tipo, do Hall status typedef, recebendo o resultado dessa função, pull for conversion. Aí aqui embaixo você coloca, se o resultado for, por exemplo, timeout ou for error, ele nem faz a chamada do getValue. Você já dá um retorna e o retorna um valor que você entenda como erro para o seu programa. E é isso daí. Vamos então analisar agora esse programa, transferir para a placa, fazer os testes na nossa placa. Muito bem.
Então vamos agora simular na nossa placa de desenvolvimento aí essa aplicação. Para isso, nós temos que, importante, passar aqui esses dois jumpers para as posições potenciômetro 1 e LDR, respectivamente. Então, nosso jumper J5 e também o nosso jumper J6, tá? Para a gente poder utilizar o LDR e utilizar também aqui o nosso potenciômetro. Eu vou deixar uma chave aqui para ajuste do potenciômetro já na mão. E aqui nós vamos fazer primeiro uma simulação através de breakpoints aí e de execução linha a linha do nosso programa, utilizando aí as nossas ferramentas de depuração tradicionais, né? Então, vamos escolher um ponto aqui do programa. Vou escolher aqui, logo na primeira linha aqui, na 115, né? Quando faz a leitura da entrada analógica aqui do potenciômetro. Vou pôr um breakpoint aqui. Vamos então executar a nossa ferramenta de debugger. Ok, vamos dar um switch. E vamos dar um resume aí para a gente buscar o breakpoint. A gente já vê aqui na janela de variáveis as duas variáveis do nosso programa, analog pot e analog LDR. E vamos começar a ficar rodando de breakpoint a breakpoint. Então a gente pode observar lá, ó, 2647, 48, 52 são os valores que a gente tem ali no nosso potenciômetro. Eu vou ajustar esse potenciômetro um pouquinho, né? Vou dar algumas voltas aqui. Sentido, por exemplo, anti-horário. E vamos ver agora qual o valor que ele vai ler. 3052. Ó. Realmente, ele variou. Vou retornar agora, girar algumas voltas no sentido horário, além do que a gente tinha, né? Ok, vamos ver agora o novo valor. 2.330. O valor de baixo é do LDR, está ali na casa de 3.540, por aí. Tem bastante luminosidade. Eu vou tampar o LDR, a gente vai ver que o valor diminui. E quanto mais escuro a gente tiver no ambiente, menor vai ser o valor transmitido pelo LDR. Bom, e uma outra forma bem interessante da gente debugar aí as nossas variáveis aí, né, o analog pot e o analog LDR, é utilizando uma opção que se chama Live Expressions. Como que a gente utiliza o Live Expressions? Bom, primeiro, o que eu vou fazer? Bom, a depuração que a gente foi fazendo linha a linha, para visualizar aí a mudança, né, dos valores nas variáveis de acordo aí com a linha do programa que a gente está executando, isso daí ficou bem claro para todos aí ao longo dessas videoaulas que a gente veio mostrando. Nesse caso particular aqui, eu não quero ficar ali toda hora tendo que pressionar o step into ou step over, né? Fica chamando essas funções que a gente tem ali de depuração para poder ficar navegando entre as linhas, né? Ou ficar buscando um breakpoint para poder, eu busco um breakpoint, vou lá, altero a posição do potenciômetro, busco o breakpoint de novo, dou um execute, né? Fico executando. Isso daí eu gostaria de fazer de uma forma um pouco mais automática. Para a gente automatizar legal isso daí, o que eu vou fazer? Bom, primeiro, eu não quero usar breakpoint, então eu já vou tirar o breakpoint aqui dessas linhas do programa, né? E eu vou fazer o seguinte, essas variáveis aqui do analog pot e do analog LDR, a gente declarou essas variáveis como locais da nossa função main. O que significa isso? Elas vão ser instanciadas em memória apenas quando o debugger ele passar pelas linhas da função main. Sempre quando a gente liga o debugger ele para aqui na primeira linha do nosso programa principal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas variáveis daqui, eu posso fazer isso, e eu vou declarar essas variáveis num escopo global, vamos dizer assim. Então, para isso, eu vou buscar aqui a área de declaração de variáveis, né, do usuário, que está dentro da parte que a gente entende como global no nosso programa. Eu vou declarar essas duas variáveis aqui. Vamos então agora transferir essa nova alteração e vamos visualizar o que a gente pode encontrar ali de interessante na opção de Live Expressions. Ok, então vou dar um switch na nossa perspectiva.
E agora, bom, eu já estava com o Live Expressions abertos aqui, vamos imaginar que a gente tem a visualização padrão que a gente mostrou anteriormente aí, né? Com apenas aqui as abas variáveis, breakpoints, os nossos registradores, né, de função e essa opção de módulos aqui. Se a gente quiser buscar pelo Live Expressions, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na opção Window, Show View. Existe uma opção aqui que se chama Live Expressions. Vou inserir o Live Expressions. Vamos imaginar que por padrão ele vem dessa forma. Para a gente buscar as variáveis que a gente quer visualizar no Live Expressions, a gente dá aqui, clica na opção ADD New Expression. Vamos colocar então nossas variáveis. Analog underline pot e adicionar o analog underline LDR. A gente pode ver que os dois estão inicialmente aqui com o valor 0, foi o que foi inicializado nessa área de memória aqui quando instanciou essas nossas duas variáveis. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, olha que legal, eu vou dar um resume. Nosso programa vai começar a rodar ainda em modo de depuração. Como eu não tenho breakpoint nenhuma linha, ele vai ficar rodando, buscando um breakpoint. Então, como a gente não adicionou nenhum breakpoint em nenhum dos nossos programas aqui, nenhum dos nossos arquivos .c, ele vai ficar rodando, entre aspas, infinitamente. Então, eu vou dar aqui um resume, e a gente já pode ver que os valores das duas variáveis estão ali, digamos assim, em tempo real, atualizando. Eu vou tampar um pouco o LDR, a gente vai ver que o valor dele vai diminuir. Vou soltar ele, tirar o dedo dele ali, a gente vai ver que vai ter mais luminosidade. Vou fazer uma simulação agora aqui também no nosso potenciômetro multivoltas. A gente pode visualizar o valor dele alterando lá no Live Expressions. Então é uma outra forma que a gente tem aí para debugar os nossos projetos aí, tá? Através do Live Expressions. E é isso aí, chegamos ao final da nossa videoaula. Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima.